Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula da disciplina de Estatística Aplicada à Ciência de Dados. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Douglas, que está me acompanhando aqui na aula de hoje. Boa noite para todo mundo. Isso aí, gente. Então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente tem aí muito conteúdo. A gente vai trabalhar um pouquinho com a prática hoje, né? Então a gente vai ter aí muita coisa para a gente trabalhar hoje, tá certo? Então, para quem não assistiu a aula passada, sou a professora Janaína, vou estar acompanhando vocês durante essa disciplina. Já tivemos a nossa primeira aula, né, semana passada, e na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com a correção da tarefa que eu deixei para vocês na última aula, né, eu até comentei com vocês que nós iríamos iniciar falando sobre essa tarefa. Eu espero aí que vocês tenham conseguido estar realizando e entendido um pouquinho do que foi solicitado. Caso, né, você não tenha feito, a gente vai trabalhar com ela agora no início da aula. Depois nós entramos aí na parte da representação de dados, corresponde aí à unidade 2, lá do e-book da disciplina. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis, vamos falar sobre representação gráfica, e aí, no finalzinho, a gente vai, então, trabalhar com exemplos de gráficos no Colab. A gente vai ver hoje, né, um pouquinho aí, introdutório, né, pessoal, do Python dentro do Colab. Mostrar para vocês as facilidades aí de se trabalhar com essa ferramenta, principalmente para se trabalhar com a parte de gráficos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráfico de barras, de pizza, e vamos falar também sobre histogramas, e vamos, né, trabalhar aí com a ferramenta do Google Colab. Vou passar para vocês aí como que a gente cria, né, os gráficos. Então vai ser o nosso primeiro contato que nós vamos ter com essa ferramenta. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, tá? Nas aulas conceituais, né, vocês utilizam outra ferramenta lá, o qual o professor utiliza para exemplificar o conteúdo que está no e-book. E nas aulas ao vivo, então a gente vai trabalhar aí com uma ferramenta tranquila, principalmente, gente, para quem aí não tem ainda conhecimento, né, do Python. É uma ferramenta muito interessante para a gente começar a trabalhar, e vocês vão ver como é fácil trabalhar com essa parte de gráficos, tá? Vocês podem estar pensando assim, de repente, trabalhar com Excel. Não, né, gente? Com Excel não, porque aí nós teríamos que ter tabelas, né? E eu acredito que todo mundo aí já conheça, já trabalha um pouquinho. Mas hoje a gente vai então exemplificar um pouquinho aí no Colab, lá no finalzinho da aula, certo? Primeiro a gente fala dos conceitos e depois a gente entra ali passo a passo. Então eu vou pedir para vocês, né, que quando a gente chegar na parte mais prática ali, nós vamos fazer passo a passo, né? E eu vou colocando também no chat para vocês estarem acompanhando, e vocês também vão ter nos slides, tá? Então, já está aqui no chat, o professor Douglas já inseriu aqui o link com os slides para vocês estarem aí acompanhando, e também para facilitar, né, pessoal, aí para vocês estarem acompanhando, então, o nosso exemplo aí prático para se trabalhar com a parte de gráficos, ok? Muito bem, então vamos começar, né, com a tarefa da aula passada. Eu deixei, né, uma tarefa para vocês, que foi a seguinte: uma empresa registrou as seguintes vendas diárias, né, em milhares: 100, 120, 110, 90 e 500. E aí eu deixei algumas perguntas, né, para vocês aí estarem respondendo, né. A primeira é: qual que é a média? Depois foi solicitado aí se o valor da média ele representa bem o comportamento das vendas.
se existe algum valor muito diferente dos demais. Isso a gente pode generalizar, mas antes de você generalizar, né, eu pedi para vocês considerarem, até aqui está escrito, né, faltou o restante da palavra para considerar, o tamanho da amostra, né, em apenas 5 dias e a presença de um possível dado atípico e o seu contexto, né. Então era uma tarefa bem tranquila, bem simples e em cima, né, de uma análise ali que vocês teriam que fazer com essas vendas diárias aí de uma empresa, né. Bom, a primeira coisa era qual que era a média, né, gente. Acredito que quem assistiu às aulas conceituais conseguiu, né, relembrar aí alguns conceitos sobre média, algo que todo mundo aí já trabalha, né. Então o cálculo da média seria a soma de todos os valores, dividir aí pela quantidade, no caso são 5 valores, e a média deu então um valor aí de 184. Então a média é 184. E aí pergunta era, né, para vocês estarem respondendo, essa média ela representa bem o comportamento das vendas? Bom, se a gente fosse olhar para os números, né, nós poderíamos estranhar algo, né, até porque todos os valores, eles estão muito próximos aí do 100, né, 100, 120, 110, 90, mas a média ela deu 184. Então a gente já percebe que já existe um estranhamento entre esses valores, certo? Todo mundo concorda? Se alguém discordar, pode colocar aí no chat, gente. Bom, ok, né? A gente viu que tem um estranhamento, até porque a média ela foi 184, bem maior aí dos valores próximos de 100. Bom, mas existe algum valor, né, muito diferente aí dos demais, um valor que a gente pode considerar meio atípico? Sim, né, gente, o 500. Se a gente for olhar, nós temos 100, 120, 110, 90, né, mas um dos valores é 500. E esse valor ele está muito diferente dos demais, porque está muito fora do padrão, né. Ó, o Bruno colocou que pode representar uma promoção especial, uma venda muito grande, uma Black Friday, um erro de registro, é isso aí, Bruno. Agora, se a gente tirasse o 500, né, nós iríamos ter ali 4 valores, então a média seria 105. Então podemos dizer que, essa média, né, ela está mais próxima agora dos valores ali que nós tínhamos. Então, quando a gente fez essa mudança, nós percebemos que houve, né, uma mudança muito drástica aqui por causa de um único valor, certo? Muitas vezes, né, gente, nós analisamos a média e passamos a trabalhar com aquele valor. E aí é isso que o Bruno colocou, né, a gente pode concluir que a empresa ela vende, né, em média 184.000 por dia, que foi a nossa primeira média, provavelmente que não, né, porque a gente tem uma amostra muito pequena, há um valor muito diferente dos demais, né, que a gente já percebeu, já houve um estranhamento, porque ela ficou muito diferente dos números diários que nós tínhamos. A gente não sabe, né, se foi uma promoção, uma venda, um erro, algo, né, que nós tínhamos ali. Aí, qual que é a inferência aqui, né? Antes da gente generalizar para o mês inteiro ou para muitas vezes para o ano inteiro, né, é necessário que a empresa entenda o contexto para avaliar, porque a gente sempre vai ter questões de variabilidade na hora em que a gente analisa dados, justamente porque muitas vezes a gente tem, né, essas promoções, a gente tem muitas vezes, né, vendas realizadas em alguns meses devido, né, a certos meses com promoções realmente ou datas especiais e que ocorre, né, essa mudança drástica aí. Mas, dependendo daquilo que você quer analisar, por exemplo, se numa empresa ela tem 2 gestores, pode ser que o gestor A, ele olhe para aquela média de 184.000 e diga: "Nossa, nós estamos vendendo muito bem",
né? Mas pode ser que um outro gestor B, ele analisa e ele diz algo do tipo: tivemos um evento isolado, nosso padrão é 105 de vendas no mês, por exemplo, né? E aí vem aquela questão, né, gente? Quem que toma uma decisão ali mais consciente, né? Será que o primeiro ou o segundo? Podemos concluir que o segundo, justamente porque ele considerou a distribuição dos dados, né? E para uma tomada de decisão, para uma empresa, com certeza a resposta do gestor B, né, ela vai ser tomada com mais precisão do que o gestor A, né? E é comum, gente, tem muita empresa que às vezes pega os dados e analisa só o A, achando, nossa, olha só, né? Estamos aí vendendo muito bem. O pessoal que está com o microfone aberto, gente, desativa aí, né? Se não dá eco, tá certo? Jane, por gentileza, se você puder. Aí, obrigado. É, Então, gente, a questão de você analisar o dado, né? Não, muitas vezes a gente pega os valores e a gente sai aí trabalhando com média, trabalhando com moda, muitas vezes nós temos ali valores que fazem essas mudanças, né? Justamente porque nós temos eventos, né? A gente tem ali muitas vezes um erro de um registro, lembrando que todos esses valores, né, são registrados aí pelos usuários, então quer dizer que nós podemos ter, né, erros de registro. Mas tudo isso é para mostrar para vocês que hoje a gente entra, né, trabalhando aí com a parte da representação de dados, e vem aquela questão, né? Imaginem aí uma situação: dois hospitais dizem ter 90% de sucesso em cirurgias. Você escolheria qualquer um deles sem saber quantas cirurgias foram realizadas? Né? Que é o mesmo caso anterior, a gente fez uma média, mas nós tínhamos ali um valor que destoava muito, né? Então nós não podemos colocar que a média era 184, né? E aí, o que vocês acham, gente? Será que nós vamos escolher qualquer um, né? Ou nós temos muitas perguntas para ser feitas, né? Por exemplo, quantas cirurgias foram realizadas aí no mês? Será que esse 90% de sucesso em cirurgias corresponde aí a uma semana, a um mês, a um ano? Que tipo de cirurgias? Né? Será que são todas as cirurgias ou podemos considerar aí cirurgias de risco, cirurgias que não são tão em risco, né? Então, como é que a gente faz, né? Tem que fazer perguntas certas para escolher certo também, né, Edgar? Às vezes a gente sai fazendo perguntas, mas também trabalhar e saber trabalhar com as perguntas, olhar para os números para que a gente consiga entender e também escolher, né, qual desses hospitais você iria escolher, já que fala que é 90% de sucesso. É que nem o exemplo anterior, 184, como diz o gestor A, estamos vendendo muito bem, né? Mas nós temos que olhar muitas vezes para os dados. E aí? Uma decisão, gente, baseada apenas em números soltos, né? Pode ser meio arriscada. E muitas vezes esses números isolados, eles não contam toda a história que está por trás, né? E esses dados a gente precisa organizar e analisar. E a partindo, né, dessa situação toda aqui que nós entramos então em falar sobre representação de dados, né? A representação de dados, ela vai significar que a empresa ela passe a organizar os dados, a estruturar eles e apresentar essas informações de forma compreensível. Para quê, né, gente? Para que lá no final a empresa consiga tomar uma decisão, seja para fazer uma promoção, seja para ter vendas grandes, seja porque vai ter uma Black Friday, né? Ou porque ela precisa, por exemplo, muitas vezes fazer reduções,
né? Então, na ciência de dados, a representação correta, ela ajuda a gente a identificar padrões, né? Principalmente quando nós temos ali dados, meses, promoções, evidenciar tendências que podem ocorrer, né? Principalmente quando nós temos datas, por exemplo, né? Quando ocorre uma Black Friday, né? A gente tem umas tendências diferentes que possam vir a ocorrer. Mostra dispersões, né? Já que a gente vai ter ali muitas vezes valores que vão destoar. E essa representação de dados, ela apoia muito modelos estatísticos e também a parte aí de machine learning, né, o aprendizado de máquina. Mas será que a gente vai falar só assim, vamos representar, vamos organizar, vamos estruturar, vamos apresentar de uma forma compreensiva, né? Mas como é que acontece isso? Da onde que vão vir esses dados para a gente conseguir organizar e tomar as decisões? É aqui que vai entrar a origem dos dados, né, gente? A gente tem uma grande diversidade hoje, muito grande de informações, porque é diversas fontes que nós temos no mundo digital, né? Não é mais aquela informação que você entra apenas ali, digamos, num cadastro, no banco de dados, lá no cadastro de cliente, de produto, de vendas, e aí eu vou verificar o que aconteceu. Hoje não, né, gente? Hoje nós temos aí informações que vêm de dispositivos, né, que medem desde uma temperatura, um movimento, uma pressão. Nós temos aí dados que vêm de eventos, como cliques, compras, acessos, curtidas, compartilhamentos, visualizações, né, quando nós falamos de redes sociais ou compras realizadas pela web. A gente tem aí fontes que vêm de textos como mensagens, redes sociais, documentos, artigos, imagens, vídeos, né? Então, fotos, câmeras de segurança, exames médicos. Então, se a gente for parar para analisar, nós temos aí, gente, dados que são gerados de infinitas fontes, né? A gente fala infinitas porque cada vez mais está surgindo aí formatos diferentes, né? E a IoT, a internet das coisas, ela hoje conecta tudo que é dispositivo à internet. E justamente são eles que permitem que a gente colete e transmita dados automaticamente. E aí, gente, aumenta e muito o volume de informações geradas. E aí, como é que nós lidamos com essa origem e essa diversidade dos dados, né? Porque às vezes eu mostrei para vocês ali que nós estamos falando de um número aí de cirurgias ou um número de vendas, tá? Mas e o resto, né? Dos dados que nós temos por aí? Muitas vezes a empresa ela quer saber quantos acessos o site dela teve, quantos produtos foram vendidos, né? Ou o que as pessoas estão comentando, compartilhando, né? Clicando nas redes sociais. E aqui que entra o maior desafio hoje da ciência de dados, é justamente isso, né? Que é trabalhar os dados brutos, gente, que não estão estruturados e transformá-los, esses dados em informações úteis, né? E todos esses dados, a maioria deles que são gerados, né, ele não possui uma estrutura organizada. Então, por exemplo, né, se a gente for olhar para imagens, a gente vai se deparar com um conjunto de pixels. Se a gente for olhar aí para textos, né, nós vamos ter uma sequência, gente, muito grande aí de palavras. Vídeos, conjunto de imagens, né, em sequência. Áudios são ondas sonoras digitais, né? Então, a ciência de dados ela lida com esse grande desafio, né? Durante as aulas, a gente vai tentar trabalhar aí com o maior número possível, gente, de dados para vocês irem aprendendo como que a gente faz para tentar analisar de alguma forma esses dados, né? Claro que
nós não vamos conseguir trabalhar com todos, né? A gente vai começar com a parte mais simples, mas até porque a nossa disciplina ela é mais o lado da estatística aplicada à ciência de dados, mas eu quis trazer para vocês, né, que não é só a questão ali do número, né, que a gente lida, mas também que a ciência de dados ela trabalha com essa imensa quantidade aí de origem de dados, gente, e não é muito fácil, né? E não é muito fácil trabalhar e tentar organizar. Porque assim, nós temos muitos dados? Temos, mas e como é que a gente transforma isso numa informação útil para a empresa utilizar depois, né? Então, esse é o grande desafio aí voltado à ciência de dados. Bom, mas e se eu perguntasse para vocês, qual que é a diferença, gente, entre entidades e variáveis, né? Muitos de vocês já tiveram aí algoritmos, alguns de vocês já tiveram banco de dados, né? Alguns de vocês já vêm aí do meio que já trabalham com alguma linguagem ou com algum sistema. E aí, gente, qual que é a diferença entre entidades e variáveis? Quem que está sendo observado? É a entidade ou é a variável? O que está sendo observado é a entidade ou é a variável? Vamos lá, cadê o Bruno? Cadê o Edgar? E aí, gente? Cadê o Marcos? O que vocês me dizem? Bom, para responder, né? Quem está sendo observado e o que está sendo observado, então a gente vai agora passar a entender um pouquinho a diferença entre entidades e variáveis, né, gente? Quem aí ainda não fez a disciplina de banco de dados, vocês vão ouvir falar muito de entidade, né? Até porque a gente trabalha muito com entidade, diagrama e relacionamento lá em banco. E quando a gente olha, né, para dentro ali do algoritmo, para dentro de alguma linguagem de programação, a gente acaba falando muito em variáveis também, né? Aqui, quando nós falamos de entidade, gente, ela representa aí qualquer elemento, né, que nos diga sobre algo de interesse numa análise de dados, né? Se a gente fosse olhar para o banco de dados, a entidade no banco de dados, ela representa algo, né, ou um objeto que nós temos aí do mundo real, né? Então, por exemplo, pessoa, local, casa, uma data, período de tempo, uma transação financeira, né? Tudo isso são exemplos aí de entidade. E essas entidades, elas sempre vão estar associadas ao quê? A você contar algo, você medir algo ou atributos, né? Características, que é o que a gente olha muito para as entidades dentro do banco de dados, porque esses atributos, né, gente, das entidades, que são as nossas características, é justamente isso que nós usamos lá em banco de dados, né? Então, nós temos, por exemplo, a pessoa, ela tem uma idade, ela tem um nome, ela tem um endereço, ela tem um CPF, são atributos, como altura, como peso, como idade, né? Nós podemos medir valores numéricos, contar quantidades, né? São aí o que nós temos para dizer que ela representa algo de interesse em uma análise de dados. Agora, quando nós olhamos para variáveis, né? O que é uma variável, né, gente? Na estatística, ela é uma qualidade ou uma quantidade. E isso pode assumir aí diferentes valores para cada entidade. Ou seja, né, vamos pensar assim, a variável ela vai representar uma característica que nós estamos observando ou medindo. Para ficar mais fácil, né, para a gente diferenciar entidade e variável, né?
A idade é uma variável. Quais são os possíveis valores aí, né? 15, 10, 30, 31, 32, qualquer entidade, pessoa. Então, a pessoa, ela tem aí uma idade. A idade é a variável. Digamos que a entidade, gente, eu posso olhar para dentro de um sistema e pensar num cadastro de pessoas, né? Cadastro de pessoa, eu vou colocar lá idade, sexo, endereço, CPF, certo? Por exemplo, forma de pagamento, dinheiro, cheque, cartão. Qualquer entidade, transação financeira, eu posso colocar que é, também posso dizer que é a parte de pagamento, né? Variável, metros quadrados de uma sala. Eu posso falar que a entidade, então, é uma casa. Tipo de mídia, eu posso dizer que a entidade é a própria mídia, que pode ser a televisão, revista, jornal, como um site web também. Então, diferenciar, né, o que é variável, possíveis valores e entidade. Entidade a gente também fala muito, né, quando entramos em programação orientada a objeto, até porque a gente tem uma relação muito grande ali com a classe, né? Então, só para vocês relembrarem, para quem já viu entidade e variável, gente, porque agora a gente vai olhar muito para essa questão da variável. Então, olha só, muitas vezes, né, acontece de a gente ter variáveis que são aí associadas à ideia, por exemplo, de unidade, certo? Então, por exemplo, o número de horas de trabalho por dia, horas de trabalho de um operário por mês, ou a quantidade de vendas realizadas por um vendedor no mês, né? Então, a gente tem ali a questão da unidade, por dia, por mês, né? Outros exemplos que nós temos aí de variáveis, né? O número de empresas com sede em Curitiba, número de pessoas que sofreram um infarto do miocárdio em um ano, número de pessoas que foram vacinadas contra o Covid, número de pessoas que tiveram dengue aí nos 3 primeiros meses do ano de 2026, número de automóveis que passam por hora em um cruzamento, número de acidentes, né? Na cidade, por exemplo, de Curitiba, São Paulo, no Rio, nos meses de janeiro, fevereiro e março. E aí, gente, as variáveis são elas que vão permitir que a gente consiga medir, contar e descrever características de uma entidade, possibilitando a análise e o estudo. Então, por exemplo, para que eu consiga entender um pouquinho, né, horas de trabalho de um operário por mês, né? O que eu tenho por trás disso ali que eu consiga usar para medir, né, essas horas desse trabalho de um operário por mês. Então, começar a pensar quantas horas ele trabalha por dia, quantos dias tem o mês, né? E assim você começa, então, a fazer perguntas, que é o que o Edgar colocou. Tem que fazer perguntas para saber se escolheu o certo, né? Que é isso que a gente viu na aula passada. O processo todo ali na hora de você buscar as suas informações, né? Ok, professora, mas e aí? Né? Na estatística, gente, por isso que eu falei para vocês de entidades e variáveis, porque as variáveis, elas são classificadas aí de acordo com o tipo de informação que elas representam, né? Eu posso ter variáveis ali qualitativas e eu posso ter variáveis quantitativas. Quando a gente fala de variáveis qualitativas, eu posso trabalhar com variáveis ordinais e nominais. E quando a gente fala de variáveis quantitativas, eu posso ter quantitativas discretas e contínuas, né? Falando de variáveis, né, gente, lá na programação, lá em algoritmos, vocês aprenderam, né, que a variável, ela também tem o tipo da informação, o tipo do dado, né, que ela vai armazenar. Se eu vou trabalhar com um número, né, se eu vou trabalhar com uma data, se eu vou trabalhar com um texto. Então, a gente coloca qual é o tipo de dado que aquela variável vai ter, certo? Aqui
quando nós falamos de estatística, a gente não está pensando nisso, mas sim na informação que ela vai representar. Então, por exemplo, né, quando nós falamos de qualitativos, a gente fala de qualidade ou de atributos de uma entidade, né? E aí nós podemos dividir em nominais, por exemplo, cor, gênero, estado civil, né? Sexo, representam categorias que não possuem uma ordem natural, né? Por isso, nominais. Ordinais, aí elas já representam, gente, categorias e existe uma ordem ou existe uma hierarquia entre eles. Então, baixo, médio, alto, maior, menor, né? Eu já tenho ali uma ordem ou existe uma hierarquia entre elas. Quantidade, né, já são valores numéricos, então eu trabalho muito com quantidade, que a gente pode medir ou contar. Só que a gente diferencia elas em discreto, né? Então eu tenho valores inteiros ou contábeis, por exemplo, número de clientes, quantidade de produtos, né? É um número inteiro e eu consigo contar. Não posso trabalhar com dados discretos, por exemplo, 12,5. Aí isso já é contínuo, que aí entra peso, entra altura, né? Então, valores que assumam, gente, qualquer valor dentro de um intervalo. A importância da gente identificar quando essas variáveis, né, elas são quantitativas, é justamente porque na representação dessas informações, gente, sejam em tabelas ou leituras em gráficos, né, porque eles nos dizem muito daquilo que a gente busca, né? Se eu estou buscando, por exemplo, eu quero saber qual é a média de altura dos alunos de uma determinada turma do ensino médio. Então, eu vou trabalhar com dados quantitativos e vou trabalhar com dados do tipo contínuo. Agora, se eu quero, né, saber ali, por exemplo, né, uma escala de, por exemplo, bom, ruim, péssimo, né? Por exemplo, quero saber das compras que foram realizadas pelos clientes, o que que eles acharam da compra ou do atendimento, né? Que você tem uma escala lá e essa escala ela pode significar também, né, esses valores aí, o qual existe uma ordem ali que eu possa estar utilizando, tá? E também porque se eu vou representar através de um gráfico, eu preciso olhar para o gráfico e saber, será que esse gráfico ele está me dando informações qualitativas ou informações quantitativas, né? Por exemplo, quem faz trabalhos de pesquisa, né, você pode trabalhar com informações, gente, que são do tipo quali ou do tipo quanti. Qualitativo, normalmente nós trabalhamos com pesquisa quando você busca a opinião das pessoas, né? Você tem lá um grupo de pessoas e você quer entrevistar, né? Então você vai trabalhar ali com dados qualitativos. Agora, quando você busca, por exemplo, informações, eu quero saber quantos alunos no Brasil se formam por anos no ensino médio, por estado ou por cidade. Eu estou falando de dados quantitativos. Aí eu vou ter que baixar os dados lá do MEC e vou trabalhar com planilhas para tentar identificar, né, e fazer uma pesquisa ali, porque a gente precisa de informações, né? Ou, né, eu quero saber qual é o candidato que tem maior número de votos, ou quantos votos foram em brancos na campanha, quem está mais, quem está menos, né? Se isso aí são dados quali, quanti, por exemplo, pesquisa do IBGE, né? A gente trabalha tanto com dados qualitativos como com dados quantitativos, né? Porque o qualitativo eu preciso saber,
aquela casa, quantas pessoas moram, quantas são, de que gênero, de que cor, qual é o estado civil, se é casado, maior de idade, tem criança, estão em idade de escola, não estão, trabalha, não trabalha, né? Assim como também dados quantitativos. Quantos aquela casa tem, né? O censo, isso aí, Douglas. Então, são as informações, gente, que nós precisamos identificar. Às vezes, vocês estão lendo uma notícia, né, e sai uma informação de um gráfico ali, né? Justamente, às vezes, o censo, ou agora já é um ano eleitoral, vocês vão ouvir muito, né? Com informações aí de candidatos, né, principalmente por estado, por cidade, por região, e identificar se isso aí são dados quali, quanti, como que a gente chega em determinadas informações, né? Então, isso aí é importante de entender. Quais são as formas, então, de representação, gente, dessas variáveis? Nós podemos trabalhar com tabelas, né, mostrando ali as informações, tanto quanti quanto quali em tabelas. Trabalhar com gráficos de barras, setores. Gráfico de setores, gente, é conhecido também como gráfico de pizza, tá? E os histograma. O histograma, ele parece um gráfico de barra, só que ele é grudadinho e normalmente ele tem ali intervalos, né? Por exemplo, entre 0 e 10, qual é a porcentagem? De 10 a 15, qual é a porcentagem, né? Na estatística da ciência de dados, a gente usa muito gráfico para representar, principalmente de forma visual, porque facilita a compreensão das informações. Mas para que a gente compreenda essas informações, nós também precisamos entender, né, o que são esses dados quali, quanti e da onde essas informações elas estão vindo. Normalmente trabalhamos com tabelas, com listas, para que a gente consiga trabalhar com gráfico de barras, trabalhar com gráfico de setores e histograma. Tem outros tipos de gráficos? Gente, tem, né? Tem gráfico de linhas, barra pode ser tanto barra horizontal como barra vertical, certo? Tem vários gráficos, né? Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar então com barras, com setores, que é o de pizza, e também com o histograma para vocês terem aí a diferença, tá? Como eu falei para vocês, temos outros gráficos, gente, a gente tem, tá? Mas esses aí, na área de estatística, são os gráficos aí mais utilizados, principalmente para a gente representar dados de forma visual. Alguém aí já trabalhou com gráficos, gente? Já fez gráficos no Excel ou em alguma outra ferramenta? Tem gente que nunca trabalhou com gráfico, mas sabe diferenciar, sabe visualizar, entender as informações que estão ali. É necessário que vocês coloquem, gente, porque às vezes eu estou falando de gráfico de barras e às vezes vocês estão pensando, né? E aí? Gráfico de setores. O histograma eu sei que é algo mais específico, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas normalmente barras, setores, gráfico de linhas, são gráficos muito comuns que a gente vê em jornais, que a gente vê aí em páginas de web. O Elson já fez, mas muito pouco, dificuldade em qual tipo de gráfico você vai apresentar, quanta informação a ser expressada pelo mesmo. Nunca trabalhou, Fernanda, vão colocando, gente, não precisam vocês se preocuparem, tá? Porque a gente vai agora passar, eu vou explicar para vocês os gráficos, tá? E aí vocês vão ver depois, eu vou mostrar um exemplo, já separem aí, gente, o Google Colab, para quem ainda nunca trabalhou com ele, a gente vai trabalhar e eu vou mostrar para vocês a facilidade que é trabalhar com gráfico, desde que, como o Elson colocou, a informação a ser expressa, né, nesse gráfico aí, qual é a informação. Posso usar, né, um ou outro para qualquer informação? Não, gente, cada uma delas, né, ela vai ter ali
a facilidade de você compreender aquela informação, aquele dado de forma visual, mas nós temos que entender qual é a que você quer representar, né? A Yasmin também nunca trabalhou. Pode falar, Gabriel. Ô, professora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. De que forma eu posso deixar os dados mais claro, de forma mais clara ao usuário? Assim, uma aplicação ou numa tabela, utilizando. Depende, Gabriel. Na aula passada a gente viu, né, os processos ali para a gente fazer uma análise e até a gente comentou, né, na aula que a parte da limpeza, né, tem a coleta, depois a gente vai fazer uma limpeza das informações, é ali onde nós demoramos mais tempo, né? Porque as informações elas vêm, como eu mostrei para vocês, de diversas origens, né, gente? Nós temos uma diversidade muito grande. E aí vai depender muito daquilo que você quer mostrar ao usuário, né? O Edgar colocou, usa um pizza, barras para fazer análise. Muitas vezes, Gabriel, tabela, né? E essas informações nós buscamos aonde? Em bancos de dados, né? Então, digamos assim que em banco já está de forma de tabela, né? Independente se for clique, se for um texto em algum lugar, aquela informação ela está armazenada, né? E essa informação armazenada, que é o nosso dado que não está estruturado, e esse é um desafio muito grande, Gabriel, é justamente esse, né? É você pegar essas informações, organizar elas, para que a gente consiga dali tirar uma informação útil, né? O professor Douglas colocou que a memória visual do ser humano já é superior e sonora. O simples fato de representar visualmente por gráfico ou tabela já é uma grande vantagem frente a letras por grandes em textos. Sim, mas a pergunta do Gabriel, né, é, seria de você mostrar essas informações, né, organizar elas para que você consiga mostrar para alguém, para o usuário, ou muitas vezes trabalhar com uma forma de representação, que é um gráfico de barras, que é um setor, que é um histograma. E aqui, gente, entra novamente, né, aquilo que nós vimos na aula passada, a análise. Né, a análise, a coleta de dados, saber o que é que você vai buscar, né? Você ter o objetivo daquilo que você quer, se eu quero trabalhar com as informações de alunos de ensino médio do terceiro ano. Então, você já está dizendo, né, ó, vou trabalhar com alunos do ensino médio do terceiro ano. Então, é isso que você quer. Aí você vai, né, no seu banco de dados, buscar essas informações e tentar trabalhar aquelas informações da melhor forma possível. Lembrando sempre, né, o Elcio colocou, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, sim, né, mas aí precisa saber interpretar, né, e aí, ó, a Caroline colocou, né, nunca trabalhei, mas sei diferenciá-los. Olha que legal, gente, ela nunca trabalhou, mas ela sabe, né, o que ele disse é perfeito, com certeza, né? Com certeza, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, desde, claro, né, gente, que a gente entenda, a gente consiga interpretar essa imagem, né? Às vezes você pega umas imagens que você olha e fala, e agora, o que que eu faço com ela, né? Essa não é a questão, mas, né, ó, se a estrutura apenas uma passada de olho já se entende. Sim, boa noite, Wilton, tudo bem? Ou seja, a gente vai depender muito do que você vai trabalhar, Gabriel, né? Daquilo que você quer mostrar, qual é o seu público, qual é o dado que você quer, qual é o seu objetivo com essa análise. Você quer mostrar o que lá no final, né? Então, tudo parte daí, diferenciar, né? A parte ali do que você precisa com coleta de dados. Toda coleta, gente, tem limpeza, tá?
tem limpeza de dados, ok? Porque é quase que impossível quando você trabalha com amostras de dados muito grandes, todos os dados estarem 100% corretos, e quem coloca aquelas informações dentro do sistema, gente, são usuários. Então, sempre vai vir dados ali que você vai ter que precisar fazer uma limpeza, tá? Sobre limpeza e informações, a gente vai ver lá na última aula. Nós vamos ver trabalhando com Python, tá, gente? Então, vou mostrar para vocês alguns comandinhos bem legais aí, com relação à questão ali de coletar e tem que limpar, né? Não tem como você trabalhar com informações e tá informações ali que estejam, entre aspas, sujas, repetidas, duplicadas, né? Aí você precisa trabalhar com essa limpeza também para que consiga mostrar os dados da melhor forma possível. É isso aí, Douglas, ainda existe o fator humano. Gente, esse fator humano, né, o nosso usuário, ele pesa muito, né, quando nós trabalhamos com informação, porque a gente necessita que ele armazene as informações, essas informações vão para o banco de dados e nós vamos lá no banco de dados buscar as informações e trabalhar com elas, né? Então, dependemos sim muito do fator ser humano, né? É aqui que entra algumas áreas muito importantes, né, gente, que IHC, né? E aí depois o professor Douglas, né, vai trabalhar com vocês a importância que tem, né, de trabalhar com o gerenciamento de informações dentro de um sistema para que o usuário consiga entender o que é que ele vai, né, informar em cada campo. Já começa por aí, né? Muito bem, o Gabriel já está perguntando quem que trabalha com SQL. Eu acho que o Elson, né? Ou tem mais alguém aí que na aula passada colocou, que trabalha com SQL. Mas vamos lá, gente. Vamos começar então. Eu vou explicar para vocês cada gráfico, tá? E aí nós vamos depois partir então para o exemplo aí trabalhando com o Colab, tá? Bom, o gráfico de barras, gente, ele, né, aqui no cantinho, ó, tem uma imagem do nosso gráfico de barras. Ele é um dos gráficos aí mais populares, né? E ele compara quantidades entre diferentes categorias. Então, por exemplo, número de alunos por curso, quantidade de vendas, número de empresas por setores, né? E cada uma dessas barras, ela vai representar uma categoria e a sua altura indica o seu valor, né? Eu posso ter barras, gente, na horizontal e na vertical, né? Na vertical é o conhecido barras, mas muitas vezes você pode trabalhar com ele aí, né, na horizontal. No Excel a gente fala que é o gráfico aí de colunas, né, esse modelo, mas na estatística a gente fala muito em barras e eu coloco ele tanto na horizontal como na vertical, tá? Olha aí, ó, a Rayane colocou que ele não trabalha, mas fez um curso aí da Udemy. Muito bem, gente. O valor que você gastou por mês no crédito, é triste ver que as... Olha aí, gente, a informação do professor Douglas, né? Olha aí, ó, para quem tem Nubank, né? Vai lá e olha seu gráfico do mês, né? O quanto você gastou no mês aí no crédito, né? Depois você só tem que pagar a fatura, certo? Não, né? Sem esquecer isso. Mas vamos lá. O gráfico de pizza, gente, ou de setores, tá? Ele é um dos gráficos interessantes quando a gente precisa trabalhar com um percentual de um todo, né? Proporções. No Nubank Gráficos, o céu é o limite, com certeza, né, gente? Oh, meu Deus, né? Ó, é um bom exemplo aí para quem nunca trabalhou, gente, mas sabe diferenciar no gráfico, né? Porque ele tende a aumentar normalmente, né? Do seu limite de crédito. Mas vamos lá, o de pizza, o setor, né? Então ele mostra muito, gente, proporção, e ele trabalha muito com o percentual justamente porque cada fatia vai representar uma parte do todo que nós temos, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar mostrando as formas de pagamento de uma loja,
Distribuição de alunos por um curso, participação, por exemplo, de empresas no mercado, né? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise aí de empresas, por exemplo, né, bancos online, poderíamos colocar qual é a participação deles aí no mercado de empresa. Acredito que o Nubank, o C6 são os bancos aí que vão estar com, né, o maior percentual aí do total, né? Outro que é interessante, gente, é o histograma. Acredito que esse aqui de vocês, alguns devam ter trabalhado com gráfico, ou vocês já viram, né? Ele é um gráfico aí que ele representa muito bem a distribuição de dados numéricos contínuos, né? Então, por exemplo, diferente do gráfico de barras, aqui a gente tem, então, as colunas mais próximas, né? Elas ficam encostadinhas, e a gente trabalha aqui com intervalos, o qual a gente vai chamar, então, de classe, tá? Então, nós vamos trabalhar agora, gente, com informações para fazer um gráfico de barras, fazer um gráfico de pizza e também para trabalhar com histograma, certo? Muito bem, Gabriel. Você saberia me dizer como exportar os dados para o Excel para que o valor seja passado para um gráfico? Olha, Gabriel, da forma que a gente vai trabalhar agora no Colab, né? Você vai achar mais interessante do que você trabalhar com o Excel, né? Mas eu acredito que você queira informação aí pelo SQL, né? Mas vamos lá. Bom, gente, vamos para o exemplo prático. Então, olha só, eu vou colocar aqui no chat, tá? Para quem quiser abrir o Google Colab, ou você vai lá no Google e digita Google Colab ou só Colab, tá? E aí você vai abrir a tela aí do Colab, certo? Deixei aqui no chat, gente, para quem ainda nunca acessou. Coloquem aqui também no chat, gente, quem já deu uma olhada no Colab, quem já trabalhou com ele, usa ele no seu dia a dia, né? Vai colocando aí no chat essas informações. Já mexeu nele, Edgar, muito bem, tranquilo, né? Para quem nunca mexeu com Python, né, e quer começar, gente, eu acho ele uma das ferramentas ali mais tranquilas e fáceis, tá? Gustavo, primeira vez. Quem mais aí, gente, que é a primeira vez ou já mexeu com ele? Novato, primeira vez. Ah, então muito bem. Então, Tá sem som, professor. Eu não sei se você tá falando. Deu? Agora Eu acho que voltou. eu bati aqui, Certinho, gente. certo. Obrigada aí. Eu bati aqui, ficou sem som, gente. Olha só. Edgar começou a ver pelo Júpiter. Tem o Júpiter, né, gente? Que, inclusive, nas aulas conceituais é utilizado, tá? Mas vamos lá, como é a primeira vez, né? Não precisa, gente. Qual que é a vantagem do Colab, né? Não precisa baixar nada, né? Basta você abrir aí pelo Google, né? E ele tem uma facilidade gigantesca. Hoje, na aula, nós vamos trabalhar com gráficos. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aí com cálculo de estatística média, trabalhar com moda, tá? E a gente vai também aprender aí a exportar esses dados para o Excel e também, né, gente, pegando os dados aí de fontes externas, né, ou de planilhas de Excel, ou trazendo dados ali, né, em CSV, ou também aí de banco de dados e trabalhando com os dados. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aí, né, com o Colab também, para vocês verem o quanto é tranquilo de usar ele, tá?
tá? Muito bem. Obrigado, Elson. Olha aí, gente, colegas ajudando vocês. O Elson colocou ali um select, tá? Para poder aí importar os dados. Muito obrigado. Vamos lá, então, gente. Todo mundo aí conseguiu abrir o Colab? Bom, quando você abrir o Colab, certo? Vocês vão, então, clicar no botão aí do novo notebook. Quem tiver em inglês, né? New Notebook, certo? Feito isso, tá? Eu vou colocar aqui já o comando aí na tela, gente. Eu vou abrir também o Colab aqui com vocês para a gente fazer junto, tá? Vou deixar aqui o comando, tá? Se alguém precisar que eu pare ou volto, eu vou parar, tá, gente? Eu já coloquei aí passo a passo nos slides para vocês, para ficar mais fácil também. Muito bem. Muito bem, gente, vamos lá, né? Depois que você clicou no novo notebook, a primeira coisa é importar qual é a biblioteca que a gente vai utilizar, né? Para se trabalhar com gráficos, a gente usa, então, a biblioteca Matplotlib, tá? Então, essa é a nossa biblioteca para se trabalhar com gráficos. O Python é interessante, gente, porque dependendo do que você vai trabalhar, né, nós precisamos aí importar algumas bibliotecas para se usar com ele, certo? Esse código aí, ele vai importar, então, a nossa biblioteca, para a gente conseguir trabalhar com gráficos e poder visualizar os dados. Esse AS, né, PLT, gente, é apenas um apelido que a gente está dando para o nosso módulo, né, do PyLot, ok? Que é da nossa biblioteca que a gente vai estar utilizando. Só para quem nunca trabalhou ali com Python, ou né, nunca utilizou, ou está com dúvida, né? Para que é utilizado. Deixa eu abrir aqui, então, para vocês. Né, eu vou apresentar aqui a nossa tela do Colab. Muito bem, tá aqui, gente. Então, olha só. Quando vocês abrirem o notebook, tá? Vocês vão ter ali o botãozinho chamado Novo Notebook. Eu quero que vocês cliquem nele, tá? Isso, Daniela, muito bem. É isso aí. Para a gente não ficar utilizando, né, sempre o nome dela inteira, a gente coloca aí, então, esse apelido aí para ela, tá? Muitas vezes, gente, quando vocês entrarem pela primeira vez, tá, ali no Colab, pode ser que quando vocês cliquem no novo notebook, ele demore um pouquinho, porque ele está carregando as informações, certo? Inclusive, ele teve uma atualizaçãozinha de versão, né, que vai aparecer para vocês ali do ladinho, tá? Tá todo mundo nessa tela aqui? Vou fechar as notas da nova versão, tá? Muito bem. Certíssimo, gente. Bom, vocês viram que a nossa tela, ela é uma tela bem tranquila, né? Aqui em cima a gente vai ter alguns menuzinhos, né? Então, por exemplo, aqui se você quer adicionar mais código, texto, você quer executar todo o seu código, né? Mas o que é importante é o que é que você vai digitar ali nos seus comandos. Então, aqui no cantinho, ó, vocês vão ver, né, que ele diz assim, ó, comece a programar ou gere código com a IA. Esquece a IA agora, tá, gente? Nós vamos aprender como gerar o código primeiro, depois a gente vai ver o que a IA nos auxilia, né, aqui no Colab. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar, né, o nosso comando para importar aqui a nossa biblioteca, certo? Depois que você colou, você vai perceber que aqui no cantinho, ó, né, a gente tem um botãozinho ali para executar, né? Ou você aperta o Enter, ou Ctrl Enter, né? Ou você clica aqui, o qual ele vai importar, tá? Pode ser que ele demore um pouquinho também, tá, gente? Vocês vão perceber que aqui no canto do lado
direito, tá? Onde ele trabalha aqui com a hora aqui no cantinho, tá? Vocês vão ver que ele fica ali no canto mostrando a execução. Às vezes demora, tá? Se der um erro, ele vai te avisar. Se você está com problema na internet, ou quando nós estamos trabalhando, um exemplo, tá? O Colab, muitas vezes, você consegue estar trabalhando com um link aonde está uma biblioteca, tá? Um arquivo, um banco de dados, alguma coisa que você utilize. Então, ele fica o tempo todo tentando se conectar. Então, às vezes, demora um pouquinho, tá? Mas isso, gente, é muito da conexão da internet, da quantidade de dados. Quanto maior o número de dados, né, mais tempo ele vai levar ali para processar, certo? Muito bem, todo mundo clicou aí, gente, para executar? Muito bem, tá? Feito isso, a gente vai, então, agora para o segundo slide, ok? Vou voltar aqui na minha tela, tá? Com o slide, tá? Pode falar, Tânia. Só um minuto. Eu acho que o meu não deu certo, não. Alguma coisa aconteceu. Não, ele não vai fazer nada, tá? Ele vai ficar... Não, mas eu coloquei aqui import matplotlib.py as plt, né? Isso. Onde é que eu tenho que clicar? Será que eu cliquei no lugar errado? Não, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. Qual? Então, Esse aqui, ó. eu cliquei nesse aí. E aí, Isso, ele não vai fazer nada, ele vai ficar aqui. Não, mas ele encontrou aqui um arquivo, tipo file, import matlib, não sei o que, sintaxe, error, inválido sintaxe. Então, dá uma olhada se você digitou corretamente. Você conseguiu baixar o slide? Eu não tenho como copiar tal qual está no seu slide, né? Eu não tenho como copiar na sua tela. Não, ele tem, porque eu deixei o slide para vocês. Você conseguiu baixar o slide? Ah, não. Pessoal, colocou nos comentários também o código aí, ó. Isso, tá aqui, ó. Vou colocar novamente aqui no chat, tá? Tenta copiar do chat aqui. Ah, tá certo. Conseguiu? Vou copiar agora. Isso, copia do chat. Isso, a Rayane também colocou ali. Peraí. Também excesso de espaço em branco, o seu espaço ou alguma letra, né? Sim. Então, como é que eu faço para voltar agora aqui? Deixa eu ver. Aí você não vai voltar, tá? Você não vai voltar. Aguarda um pouquinho que eu já vou te mostrar aí o que você vai fazer, tá? Tá bom, obrigada. Copiou? Tá. Copiei, Patrícia? mas... Patrícia, pode falar? Oi, feliz noite para vocês. Desculpa aí o atraso, teve greve no transporte público aqui hoje e foi difícil chegar em casa. Eu atravesso a cidade todo dia para voltar da escola. Então, complicado, né? Sim. Então tá bom. Você conseguiu abrir o Colab, Patrícia? Não, é que eu tô com o meu computador tá carregando, eu tô usando o telefone. Inclusive, eu queria saber o seguinte, eu uso o Spider. E lá no Spider é da mesma maneira? Não, esse aqui, a forma que nós estamos usando é apenas no Colab. Sei. Tá? E o Spider daí já é outra situação. Certo? Depois eu vou ligar o computador e refazer a aula. Isso, depois você repara. Porque eu tô só ouvindo no momento. Então, tá jóia. Obrigada, então, tá desculpa. bom. Nada. Muito bem, gente, chegaram aqui, tá? Essa tela aqui que vocês vão chegar, vocês vão, então, clicar no botão e não vai fazer nada, tá? Agora, nós vamos, então, para outra parte, tá? É aqui que a gente vai, então, trabalhar com o gráfico de barras. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com o número de alunos por curso. Então, aqui a gente vai inserir os cursos de informática, administração, enfermagem, engenharia, alunos, né? 40, 35, 25 e 30. Então, quer dizer que nós já temos aqui uma lista, né? Com os cursos e com os alunos, ok? E a gente vai, então, trabalhar com o código de barras. Código de barras não, né, gente? O gráfico de barras, né?
Eu vou colocar para vocês aqui o comando, para quem está sem o slide. Vou colocar aqui no chat, tá? E o que vocês vão fazer, gente? Tá? Olha só. Vou abrir aqui o Colab para acompanhar vocês. Deixa eu abrir o Colab para ficar mais fácil, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar para a Tânia, gente, o que ela vai fazer, mas vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Aqui no Colab, gente, vocês podem clicar aqui, ó, no mais, onde diz código, tá? Ou vocês vão passar o mouse aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo que quando eu passo o mouse em cima dessa linha, abaixo do import, vocês vão perceber que existe a opção do mais código e o texto, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse mais código, tá? Então, Tânia, você vai clicar no mais código e vocês vão ver que ele vai abrir uma outra linha. Professora, eu fiz pior. Abaixo. Aí entrei novamente para tentar copiar e colar e não deu certo também, não. Então, vamos lá. Vê se você acha o mais código. Achou? Não, eu... Ah, Agora complicou. Eu acho que eu vou fechar novamente. Vou tentar entrar novamente. tá. Entra lá no novo Colab. Notebook. Desculpa. Já fez. Isso aí, gente. Para quem tá na parte ali de criar o gráfico, gente, você vai colar o teu código aqui, tá? Claro que hoje na aula, né, tá para facilitar o nosso dia, nós estamos colando. Pode falar, Tânia. Desculpa, por que eu não estou conseguindo colar? Porque quando eu tento colar, ele só aparece recortar, copiar, excluir. Não, mas você clicou no New Notebook? Sim. Tá. E aí, quando você clicou, você abriu aqui o novo código. Sim. Aí você clica e você cola. Mas ele não consigo. Ele não tem opção para mim. Ele só tem a opção de recortar, copiar e excluir. É isso que eu estou falando. Não, mas então eu acho que você está... Você está entrando pelo celular, Tânia? Não, pelo notebook. Você não consegue ir no atalho, Ctrl V? Você copia do chat, eu vou e aperta Ctrl V. Tentar. Comece a programar ou gere um código, foi o que ele disse para mim. Tá, você clicou no New Colab e veio para essa tela inicial aqui, né? Sim. Tá, então a primeira linha que você vai colocar é essa do import. Só que... Copia do chat e cola aqui. Mas eu não consigo. Eu copio, mas chego lá e não consigo colar. Ctrl C. Ctrl C. Copiou ali do chat. Isso. Agora não você... Não funciona. Então alguma coisa com... Você não está conseguindo? Você baixou o slide? Não. Tenta copiar do slide. Não é melhor ela compartilhar a tela dela para a gente dar uma olhada? Você consegue compartilhar, tá, na sua tela? Vou tentar aqui. Isso eu estou vendo aqui. Gravação, tradução simultânea, não estou conseguindo saber onde é que eu compartilho. Do lado do símbolo da câmera, aqui embaixo, na parte de baixo. Do lado do símbolo. Tem uma seta para cima. Sim, uma seta para cima. Aí você tem uma opção de... Tem uma seta para baixo, não? O dela não vai conseguir, Douglas. Então faz assim, Tânia. Você não conseguiu copiar, você não está conseguindo copiar. Isso. Aqui do chat. Eu consigo copiar, eu só não consigo colar. Tá. Copia daqui e abre o bloco de notas. O bloquinho de notas do teu Windows e cola lá.
e de lá você copia para dentro do Colab. Essas coisas que acontecem que deixam a gente assim meio... É o jeito que tem que continuar, eu não vou... Bom, você que sabe, depois se você quiser baixar os slides, tem o passo a passo ali bem explicadinho nos slides também, tá? Não, Elson, não, porque a seta dela tá para baixo, né? O compartilhamento tá com a seta para cima. Então, vamos lá, gente. Clicando, então, para continuar aqui, ó. Quando você terminar de digitar esse código, copia e cola, tá? Se você não está conseguindo copiar do chat ou do slide, gente, cola dentro do bloco de notas, né, do Windows e cola novamente ali no Colab, tá? É uma ideia porque, às vezes, né, dependendo aí do sistema operacional, dependendo aí, às vezes, do navegador que você está usando, pode ser que ele esteja interferindo. Então, joga os códigos no bloco de notas e do bloco de notas, né, você cola eles aqui. Ou teu trabalho também de digitar, né, gente? Mas eu já deixei os códigos aí nos slides e no chat para facilitar para vocês. Bom, o que esse código aqui nos diz, né? Que nós temos, né, gente, aqui um array ou uma lista, né, digamos assim, aonde nós vamos ter ali o cursos e a gente vai ter ali a quantidade de alunos por curso, né? Essa segunda, esse comando plt.bar quer dizer que a gente vai criar, então, um gráfico de barras, né? O ponto bar vem ali de barras. E esse vai mostrar o quê? Número de alunos por curso. Esse é o nosso título do nosso gráfico, né? E é onde nós vamos ter ali, então, no X cursos, no Y quantidade de alunos. O comando, gente, show, ele serve para a gente visualizar. Então, quando você clicar, novamente, né, gente, aqui, ó, tá? Clicou, ele vai executar esse bloco aqui de comandos e ele vai, então, mostrar para vocês o gráfico abaixo, tá? Tá aqui o nosso gráfico, então, número de alunos, informática, administração, enfermagem, engenharia, os títulos, cursos, quantidade de alunos dentro da escala, porque a gente colocou aqui, né, até 30, certo? Todo mundo chegou aí, gente? Sim? Bom, o que eu falo para vocês, gente? Aumentem aí o número de cursos, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui, ó, né? Diz que o programador, ele segue o que já tem, né? Então, vamos colocar aqui ADS, né? ADS, opa. Vocês podem colocar mais cursos, vamos colocar aqui, né? Mais, digamos, 40 novamente. Clicou novamente, ele vai atualizar, vai colocar o ADS, tá? E aí vocês podem, né, trocando os valores, em vez de curso, em vez de aluno, vocês podem colocar ali quantidade de produtos, podem colocar valores, né? E aí vocês podem ir trabalhando aqui para montar o gráfico. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Muito bem. Qual que vai ser a diferença para os demais, gente, gráficos, né? Vai depender daquilo que você vai estar mostrando, certo? Voltar aqui para o gráfico novamente, para o gráfico não, né? Para os slides. Ó, gente, nos slides, tá? Então, para os colegas de vocês, né, que não estão na aula hoje, ou, né, seguindo aí para quem não conseguiu, aqui vai estar o exemplo, tá, de como vai aparecer o gráfico depois que você digitar o comando. E eu deixei aqui do lado, gente, uma explicação para vocês, tá? Consegui agora, desculpa. Então tá bom.
Mas Então, aí tá, eu não consigo colar. você não consegue colar? Clica aqui onde diz Comece a Programar. Clicou? Clica lá. Onde? Aqui, ó, Comece a Programar. Clica bem em cima. Onde tá aí? Começa a programar. Aqui, ó. Não tá vendo aqui essa setinha aqui da ponta? Comece a programar. Nós estamos vendo a sua tela. Não estão vendo a minha tela? Estamos vendo a sua tela. Então, onde tem começa a programar que eu não estou entendendo? Você não está vendo na sua tela, Tânia? Onde? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, aqui não consigo mostrar para você. Bem aqui, ó. Eu estou com o mouse aqui. Não é aqui. Ó. Seu mouse não está aparecendo. Não está aparecendo. Comece a programar ou gere o código com IA. Bem no meio da tela. Nos dois campos, hein? Do lado do botão de play preto. Isso aqui, Do ó. lado do botão... Play. Gente, eu não sei não, acho que... Eu tô vendo, nós estamos vendo a sua... Não, nós estamos vendo a sua tela. E é justamente nessa tela aí. No campo para inserir o texto. Isso. Sim. Onde diz, Perdão, a desculpa, eu já tinha visto isso aí há muito tempo. Certo, então eu clico no botão Começa a Programar? Clica ali e cola o teu texto. O comando. Sim, mas olha o que apareceu. Quando eu clico aqui. Não estou vendo nada. Só aparece para mim. Adesivo, caneta, essas coisas. Não, clica aqui. Você não vai clicar com o botão direito nem nada, tá? É só colocar a setinha ali, clica com o botão normal e cola. Em cima da seta? Não é para você clicar na seta. Você tem que colar o comando ali, onde diz Comece a Programar. Vou copiar novamente. Copiar, pronto. Vou lá. Isso. Só clica, não usa botão direito. Você vai clicar com o mouse normal. Clicou e cola. Não aparece nada para mim. Não, mas é o import, Elson, que ela está tentando fazer. Como assim não aparece nada? Você não está conseguindo clicar? A gente está vendo a tua tela. A gente está vendo a tua tela, mas não estamos vendo você fazer nada. Sei. Ctrl+C não vai. Não sei. Bom. Ctrl+V. Ctrl+V. Você tem que colocar Ctrl+C, depois aqui Ctrl+V. Não, mas não vai. Ctrl+C, Ctrl+V, não funciona. Não, nada. Então, fecha e abre. Pode ser que ele dê uma congelada, como diz o Bruno aqui, né? E às vezes pode ser um probleminha da internet. Você consegue escrever aí dentro? Também não? Não. Não, você está usando... Não, isso aqui é do Meet, tá? Você não pode clicar para desenhar no Meet. Você está com a caneta do mouse usando como se você estivesse escrevendo no Meet. Eu estou com a caneta, porque eu não cliquei. Aqui, eu devo ter clicado aqui. Aí, se você riscar, ele vai na tela, ele vai trazer isso. Eu não sei como é que eu faço para sair agora desse. Fecha tudo e tenta abrir de novo. Show. Tirar o seu compartilhamento aqui para a gente voltar. Muito bem. Aí, aqui do lado, pessoal, tá a explicação, então, do gráfico de barras, tá? Bom, vamos para o próximo, então, né? Exemplo de gráfico agora, só que de pizza. De forma de pagamento. O que eu gosto, gente, muito do Colab é o fato de que eu posso continuar, mesmo que agora, em vez de trabalhar com aluno e turma, a gente vá trabalhar com formas de pagamento, tá? Eu vou colocar aqui no chat também, para quem aí não abriu o slide, tá? Para ficar mais fácil de copiar e colar. Agora, vocês vão, então, trabalhar aqui com o
gráfico de pizza ou setores, né? E o comando para isso é PY, tá? Então, antes nós tínhamos ali bar, que é para o gráfico de barras, agora a gente vai, então, para o PY, que é onde nós vamos trabalhar, então, com o gráfico de setores. Observem, gente, que nós continuamos ali, né, com uma lista, cartão, Pix, dinheiro, quais são os valores que cada um vendeu, né? Título e o comando show ali, que é para a gente visualizar aí o gráfico, então, de setores, tá? Vou abrir novamente aqui o Colab, e aí o processo na tela do Colab, gente, é o mesmo, tá? Vocês vão descer aqui para baixo, clica no sinalzinho do mais, do código, tá? Na sequência, ele vai inserindo. Eu prefiro clicar aqui do que aqui, porque dependendo de onde você clicou, às vezes quando você clica no mais aqui para adicionar, né, o novo aqui para você colocar o teu comando, às vezes ele acaba caindo no meio. Então, eu já gosto de vir aqui no finalzinho, coloca ali, mesma coisa, né? Digita o código, coloca o código que você quer utilizar, novamente, manda executar, e ele acaba colocando, então, aqui o gráfico, gente, de formas de pagamento. E o processo, tanto desse como do outro, você pode ir adicionando aqui, né, mais pagamentos, mais valores, pode ir trocando, né, por outros tipos de lista que você queira utilizar, mas vocês podem observar, né, que nós temos aqui, ó, valores, labels, né, pagamentos, e aqui ele tem, então, o cálculo ali da porcentagem que foi utilizado, tá? Nossa aula de hoje, gente, é para vocês visualizarem que é fácil de a gente trabalhar com gráficos, é fácil de você olhar para os valores, né, e ter a interpretação, claro que desde que eu já tenha ali, né, os meus dados nessa forma de lista, nessa forma aí, para a gente estar utilizando, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais com cálculos, tá? Ó, a Yasmin falou, Tânia, que ela pode te ajudar aí pelo WhatsApp, tá? Tudo bem, gente? Obrigada, Yasmin. Olha aí, ó, os colegas auxiliando. Você fala o WhatsApp da Facinte? Eu acho que é o para você passar o teu para ela, né? Certo. Sim, Gustavo, é possível comentar no código, sim, tá? É o jogo da velha. Muito bem. Bom, né? O Python, a gente, assim, eu gosto muito do Colab porque não precisa instalar, não precisa você, né, utilizar nada fora do que ele está aqui, tá? Então, essa que é a facilidade dele. Eu quis mostrar justamente porque é tranquilo aí de estar utilizando. Mesma coisa, gente, lá no slide, tá? Eu sei que muitos de vocês já devem, né, até ter terminado aí com os exemplos dos slides, né? Ó, aqui também, gente, coloquei o comando, o gráfico, a tela, e aqui do lado, né, uma explicaçãozinha ali dos comandos aí do gráfico. Sim, Elson, tabela do banco de dados CSV, importar aqui e gerar o gráfico também, com certeza. Até na próxima aula, aí a gente vai, então, trabalhar aí com CSV. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar. E também, né, gente, depois que você trabalhou com tudo isso, como gerar tabelas no Excel e levar e abrir essa tabelinha no Excel. Vocês lembram que eu falei na aula passada, né? Eu tive que baixar os dados do INEP, dos cursos superior, e a planilha, gente, era gigantesca, tá? Enorme. O que que eu fiz? Eu peguei o link da planilha que o próprio INEP fornece e trabalhei com esse link. Então, eu não precisei baixar nem nada, o link já vem em CSV. Então, eu não precisei baixar esse arquivo e, a partir dali, abrir ele, que nem a gente faria no Excel, para daí trabalhar, tá? No caso, seria o link mesmo
que é fornecido ali com a tabela. Então, isso aí é muito bom, tá? Vamos lá, gente. Vamos para o histograma, tá? O histograma, aqui vai ser uma distribuição de notas de uma turma, né? Para a gente estar utilizando. Então, mesma coisa, tá, gente? Já vou colocar para vocês aqui no chat. Até o Gabriel tinha perguntado, né, gente, com relação aí às formas de você mostrar os dados, né? Eu gosto muito de utilizar o Notepad, tá, gente? Mas tem aí o Notepad++, editores de texto, e o legal é que você joga os comandos de lá e depois você pega, usa e cola, tá? Ele facilita aí também muito na hora de você utilizar, copiar e colar, por exemplo, tem um material e eu quero pegar esse material e usar como exemplo, né? Às vezes você copia do material, joga lá dentro e não dá certo. Joga aí no Notepad, né? Os editores de texto, para que você consiga trabalhar também, tá? Coloquei novamente aí, gente, os comandos aí no chat, tá? Vou abrir aqui, para a gente voltar para o nosso Colab. E o processo, ele é o mesmo, né, gente? Vai lá no sinalzinho de mais, adiciona o código, cola ele aqui, ou digite o código, né? Aqui vocês vão perceber que, se no anterior nós tinha bar, no de pizza, pai, aqui a gente tem ist, que daí ele vai gerar, então, um gráfico de histograma para distribuição das notas, né? Então, percebam que está juntinho, né? Diferente do de barras, certo? Aqui, pessoal, se vocês forem salvar, tá? Vocês podem salvar uma cópia no próprio Drive de vocês, do Google, no Git, tá? Ou somente salvar, e ainda vocês podem utilizar eles aí em outras ferramentas que trabalham com o Python, tá? E aí vocês podem abrir esses mesmos comandos, por exemplo, dentro do Jupyter, tá? Se você não salvar, ele vai ficar com esse nome, a extensão é IPy, né, INB. Você pode clicar aqui e aqui mesmo você vai digitar aí o nome que você quiser dar ao seu arquivo, tá? Vocês podem perceber que ele já está adicionando aqui no meu Drive, tá? Então, ele está salvando já dentro do Drive do Google, tá? Quando vocês abrirem, ele vai ficar com todas as informações que estão aqui, tá, gente? Dá para copiar, dá para colar, dá para vocês exportarem, né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar, então, com os comandos, né? De cálculo, média, moda, dispersão. Então, a gente vai ver um pouquinho mais, né, da parte da estatística aqui dentro. A gente vai trabalhar novamente com o Google Colab. Vocês têm uma semana para praticar, digamos assim. Vocês podem perceber, né, ele não é difícil, ele é fácil, tranquilo, né? Então, para quem aí nunca trabalhou com gráfico, gente, essa é uma ferramenta tranquila, tá? Claro que a gente precisa ter ali os dados e as informações, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar em importar alguns arquivos e também, né, ter, claro que as informações compiladas para que a gente consiga trabalhar, tá? Claro que, né, gente, toda ferramenta que nós temos aí, que vem do Google, ele tem a facilidade da IA por trás, mas isso eu vou mostrar lá na última aula para vocês, né, não vou mexer com isso agora, porque eu queria que vocês trabalhassem mesmo ali com os comandos, para vocês verem os gráficos, tá? A diferença de um, a diferença do outro, né, isso aí, Marília. Ele é facinho, gente, tranquilo, tá? E,
Para quem, por exemplo, acha o Excel mais difícil de trabalhar com tabelas, tá? O Colab, ele facilita muito, e como eu falei para vocês, não tem que baixar nada, né? Instalar nada, ele já vem ali, e ele utiliza e grava seus arquivos dentro do Google Drive, tá certo? Tudo bem, gente? E aí eu coloquei, tá, para vocês também, né, no slide, então, a Tânia ou mais alguém aí que não conseguiu fazer, a Patrícia, né, que estava sem o notebook dela, estava pelo celular. Nos slides, gente, tem aí os comandos e tem a explicação e a tela de como vocês devem aí estar trabalhando, ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Né? Eu acredito aí que o difícil é só a criação dos... Isso, Braz, é só a criação dos comandos. Mas, né, gente, como eu falei para vocês, a IA facilita muito o nosso trabalho, tá? Pode, Júnior, pode colocar aí no chat, tá? O Discord é para vocês, alunos, né, conversarem, trocarem experiências e ajudas, né? Pode, com certeza, tá? Muito bem. Tudo bem, gente, até aqui, tranquilo? Muito bem. Próxima aula, então, tá? Eu quero que na próxima aula, gente, vocês estejam aí novamente, tá? Porque aí nós vamos entrar, como eu falei para vocês, na parte da estatística, trabalhando aí com cálculo de média, como é que a gente vai fazer, importar arquivos, CSV, como é que eu passo isso para o Excel, tá? Então, para encerrar, eu vou deixar 2 atividades para vocês, tá, gente? Que é aí para vocês identificarem o tipo de variável, tá? Isso aqui, depois vocês podem tá fazendo fora do horário da aula, né? Então, aqui do lado, vocês vão identificar qual que é o tipo da variável, se ela é qualitativa, quantitativa, discreta ou quantitativa contínua, tá? Então, a primeira é identificar o tipo de variável. Segunda, gente, tarefa, para cada situação, você vai escolher o gráfico mais adequado. Então, por exemplo, eu quero mostrar a distribuição das notas de uma turma. Qual que é o gráfico que eu vou usar? Ah, é barras? É pizza? Vou usar um histograma? Que tipo de gráfico eu vou escolher, tá? Para que vocês olhem para a situação e já pensem, eu vou conseguir mostrar essa situação aqui usando qual que é o tipo de gráfico, certo? Para quem quiser ir além, gente, já usa, né, comparar o número de alunos por curso. Opa, como é que eu faço isso lá no Colab? A gente já viu hoje, né? Como é que eu mostro a distribuição das notas de uma turma? A gente viu hoje. Então, vocês podem aumentar os valores que estão lá, vocês podem trocar os valores, e aí vocês vão falando aí que tipo de gráfico que ela vai ser usada. Pode falar na próxima aula sobre estatística aplicada. Oi, Edgar, nós estamos usando estatística aplicada, né? Gráficos nada mais é do que a gente trabalhar com a parte da estatística aplicada, só que nós estamos aplicando ela usando a ciência de dados, né? Na próxima aula, nós entramos com cálculos estatísticos como média, como moda, trabalhar com soma, trabalhar justos gráficos também, né? Só que nós vamos usar a estatística dentro da ciência de dados, né, gente? Que é o porquê da nossa disciplina, por isso que nós estamos usando aí o Python, tá? Ok, até aqui, gente, 2 tarefinhas, então, para a próxima aula. Novamente, tá? Coloquei aqui, gente, a indicação de curso diferente do da aula passada, que já são outros links de outros cursos para vocês utilizarem, tá? Tânia, Patrícia, quem não conseguiu, gente, tá? Aqui tá o meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem, a gente conversa por lá, tá? Eu vou gravar uma aula, tá? Mostrando novamente, explicando novamente aí com relação ao Colab,
né? Porque na aula ao vivo a gente não consegue ir mais a fundo, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês, né, um pouco mais aí do Colab, né? Nós temos mais 2 aulas aí para frente, né, gente? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o conteúdo da nossa aula, mas dentro do Colab. Então, já se preparem para a próxima aula, já venham ali com o Colab aberto, né? Para que a gente consiga, então, trabalhar. Não precisa, Vitória, a tarefa é para vocês estarem realizando para gravar ali o conteúdo aí da nossa aula, certo? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Então, tá bom. Eu recomendo, tá? Pratiquem, né? Voltem, alterem os valores, troquem os nomes, gente. Cada vez que vocês forem trocar qualquer um, clica novamente para executar, né? No Colab, gente, o bom de você trabalhar, aqui, deixa eu voltar aqui novamente, tá? É que você pode retornar, né? Deixa eu ver se ele voltou. Você pode voltar, por exemplo, aqui no primeiro, tá? Adicionar, vamos colocar aqui, gestão. Vamos colocar aqui mais um valor, 70. Você vem aqui, manda compilar e ele altera, tá? Ah, eu quero mexer nessa outra parte de baixo aqui. A mesma coisa, gente. Você vai clicando aqui do lado, ó, para executar e ele executa aquela parte ali de baixo, né? O bom de usar o Colab é isso, tá? Às vezes, o que pode acontecer? Então, um erro, gente, né? O qual ele pede para você adicionar a biblioteca de novo. Aí você clica aqui para importar novamente e passa a trabalhar, tá? Mas no momento que eu estiver nessa parte aqui, ó, ele vai trabalhar dentro da execução do que está aqui, tá? E assim sucessivamente, ó. Um não vai interferir nos códigos do restante, tá? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, gente? Então, tá bom. Então, nós nos encontramos na próxima aula, tá? Desejo aí, gente, uma ótima semana para vocês, tá? Acredito que... Deixa eu parar o compartilhamento. Aqui, né? Acredito que semana que vem, acredito não, né, gente? Semana que vem, com certeza. Obrigado aí, Elson. Semana que vem, então, a gente entra nessa parte mais de estatística. Recomendo, tá? Que vocês assistam, gente, as aulas conceituais, porque na próxima aula eu não vou falar para vocês, ó, gente, a média é assim, a moda é assim, tá? Então, na semana que vem, a gente entra direto no Colab e nós vamos trabalhar com isso, tá? Então, quem tiver aí, professora, eu não lembro mais o que é a moda, gente. Vamos ler lá a aula, que lá tem o conteúdo, tá? Mas, claro, dentro dos comandos, no momento do Colab, vocês vão perceber ali como é que nós vamos utilizar, né, esses cálculos estatísticos ali dentro, certo? Mas já venham preparados que na semana que vem a gente vai trabalhar mais com aula prática, tá? Do que aula teórica. Então, preciso que vocês já venham, né, com esse conteúdo aí de média, soma, moda, já preparados, e isso tem lá na aula conceitual, como vocês também podem baixar ali o e-book, certo, gente? Então, na próxima aula, entramos aí novamente trabalhando com o Colab, tá bom? Então, beijos aí no coração de vocês, gente, até semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem ficou perdido, gente, manda e-mail que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, até semana que vem, beijos aí no coração, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.